Mais uma questão. Essa questão 45 ela é interessante porque ela é um tipo de questão bem enciclopédica, como eu falo, que é aquela que você precisa decorar. Para a teoria X, as notícias são o resultado de um processo de produção definido como a percepção, seleção e transformação de uma matéria-prima, que são os acontecimentos, em produto, que são as notícias. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. E, pessoal, sem pensar, é a teoria do newsmaking, tá? É a teoria do newsmaking que analisa todos os processos que intervêm entre o fato e o produto notícia. O que o newsmaking estuda? O newsmaking estuda todas as rotinas produtivas e a cultura profissional do jornalista que possibilita que o jornalista ele analise todo aquele universo de fatos que acontece no meio social, ou seja, um volume absurdo, um volume insano de acontecimentos, e ele consegue, daquele universo gigantesco de acontecimentos, pensar aqueles que têm interesse jornalístico. Só que esse processo, que eu estou simplificando ao extremo, nesse processo intervém diversas pontos de cultura profissional, de rotinas produtivas, que visam justamente a organizar todo esse caos numa rotina racional. E a corrente teórica que estuda esse processo é justamente a teoria do newsmaking. Aqui das outras alternativas que tem a ver com as teorias da comunicação, seria a teoria estruturalista ou estrutural funcionalista ou a teoria funcionalista, tá? Que é aquela justamente que estuda os meios de comunicação de massa dentro da sua função na sociedade, ou seja, os meios de comunicação eles têm determinadas funções dentro do organismo social, só que não é o caso aqui, beleza? Continuando aqui nas nossas questões, vamos pegar essa aqui 23, que também é da Fundatec. Dentro das teorias da comunicação, a teoria dos efeitos foi classificada em dois tipos. Quais são eles? Gente, esse é um tipo de questão que dava para resolver, por exemplo, por exclusão, tá? Quando você estuda as teorias da comunicação e tem uma compreensão mais ou menos global de como as coisas foram se desenvolvendo ao longo do século XX e no início do século XXI, você consegue acertar essa questão. Eu vou começar pelas incorretas, tá? Teoria culturológica do Edgar Morin, ela está focada no imaginário, tá? Não tem a ver com a teoria dos efeitos. A teoria crítica, que é da escola de Frankfurt, não tem a ver com os efeitos. A escola de Frankfurt, a teoria crítica, faz uma crítica muito forte em relação à teoria dos efeitos, que para eles faria parte de uma corrente de estudos que está preocupada só com o caráter instrumental dos meios de comunicação de massa, ou seja, como as empresas e como os políticos podem aproveitar aqueles meios de comunicação sem fazer uma análise crítica, sem fazer uma análise realmente sociológica do que acontece no processo de comunicação. A aldeia global e estudos culturais também não têm a ver com a teoria dos efeitos, né? A aldeia global do McLuhan e estudos culturais do Stuart Hall, né? no contexto dos estudos do Reino Unido, são mais focadas em aspectos nos impactos sociais dos meios de comunicação de massa e não nos efeitos dos meios de comunicação sobre o receptor. Alternativa D, cultura de massas e indústria cultural. A cultura de massas também faz parte da teoria culturológica do Edgar Morin, e indústria cultural, teoria crítica, como eu falei ali na alternativa B, não está relacionada à teoria dos efeitos. E estudos culturais e esfera pública, mais uma vez aqui, estudos culturais do Stuart Hall, e a esfera pública é do Habermas, que faz parte da escola de Frankfurt, então ele está muito mais relacionado à teoria crítica do que à pesquisa administrativa, beleza? Então, a questão que restou correta é a teoria hipodérmica e a teoria da influência seletiva. Lembrando, a teoria hipodérmica é aquela corrente que defende que a mensagem ela é absorvida sem filtros pelo receptor, e a teoria da influência seletiva ela faz parte da teoria da persuasão, ou seja, modelo empírico experimental, que analisa a recepção da mensagem por um aspecto muito mais psicológico, mas também está preocupada assim com os efeitos das mensagens sobre o receptor, certo? Então, a resposta certa é letra A.